Olá, tudo bem? O livro da mitologia de Thomas Bulfinch. Hoje quero ler a história de amor de Píramo e Tisbe. Ela está no capítulo 3 do livro de Thomas Bulfinch, juntamente com outras histórias de Apolo e Dáfne e de Céfalo e Prócris. Vou ler a de Píramo e Tisbe. Píramo era o jovem mais belo, e Tisbe a mais bela donzela em toda a Babilônia, quando Semíramis reinava. Seus pais moravam em casas contíguas. A vizinhança aproximou os dois jovens e o contato inicial transformou-se em amor. Eles queriam muito se casar, mas seus pais os proibiram. Havia algo, contudo, que eles não podiam proibir: que o amor brilhasse com o mesmo ardor no peito de ambos. Eles se comunicavam por meio de sinais e trocavam olhares. E o fogo desse amor ardeu tão intensamente que não havia mais como escondê-lo. Na parede que separava as duas casas existia uma fenda, criada por alguma falha na estrutura. Ninguém havia notado a fenda até então, mas os amantes a descobriram. O que o amor não descobrirá? Pela fenda podiam ouvir a voz um do outro, por ali trocavam mensagens ternas entre si. Quando se posicionavam Píramo de um lado e Tisbe do outro, a respiração deles se misturava. Parede cruel, disseram eles, por que mantens dois amantes separados? Mas não seremos ingratos. Devemos a ti, confessamos, o privilégio de poder transmitir palavras de amor aos ouvidos sedentos um do outro. Essas foram as palavras que disseram cada um em seu lado, e quando a noite caiu, se despediram e encostaram seus lábios na parede, ela no lado dela e ele no dele, pois não havia como se beijarem. Na manhã seguinte, quando a aurora havia apagado as estrelas e o sol havia derretido a geada sobre a relva, eles se encontraram no local combinado. Então, após lamentar a sua dura sina, concordaram que na noite seguinte, quando tudo estivesse em silêncio, fugiriam da família deixando sua casa e se encontrariam num conhecido monumento que ficava fora dos limites da cidade, o túmulo de Nino. E aquele que chegasse ali primeiro deveria esperar pelo outro ao pé de uma determinada árvore. Tratava-se de uma moreira branca, próxima de uma fonte refrescante. Tudo estava combinado e eles aguardaram impacientemente até que o sol se pusesse atrás das águas e que a noite a partir delas se erguesse. Então, cuidadosamente, Tisbe saiu de sua casa sem ser notada pela família, tendo um véu sobre a cabeça. Caminhou até o monumento e sentou-se sob a árvore. Enquanto ali estava sob a luz opaca da noite, avistou uma leoa que ainda tinha na boca pedaços de uma presa recente e se aproximava da fonte para matar a sede. Tisbe então saiu dali, refugiando-se numa gruta. Enquanto fugia, deixou cair o seu véu. Depois de matar a sede, a leoa virou-se para retornar à mata e, vendo o véu caído no solo, lançou-se sobre ele, rasgando-o com dentes ensanguentados. Píramo, que se atrasara, aproximou-se do local combinado para o encontro. Viu as pegadas do felino na areia e empalideceu-se no mesmo instante. Em seguida encontrou o véu todo rasgado e cheio de sangue. Ó donzela infeliz, disse ele, fui eu a causa de tua morte. Tu, mais digna de viver do que eu, foste a primeira vítima. Seguir-te-ei. Fui o culpado, pois pedi que viesses a um lugar tão perigoso, não estava aqui para te proteger. Ó leões, saí vós de entre as rochas e rasgai este corpo, culpado, com os dentes. Ele recolheu o véu, carregou-o até a árvore escolhida para o encontro e cobriu-o de beijos, derramou lágrimas sobre ele. Meu sangue há de também manchar o teu tecido, disse, e desembanhando a espada feriu o próprio coração. O sangue jorrou da ferida e foi absorvido pela terra até chegar às raízes da árvore, de modo que o vermelho tingiu primeiro o caule e depois as próprias amoras. A essa altura, Tisbe, que ainda tremia de medo, desejando não desapontar o amante, saiu cautelosamente, olhando ansiosa para encontrar o jovem e contar-lhe o perigo de que havia escapado. Quando chegou ao pé da árvore e viu a cor das amoras,
Pensou que não fosse o mesmo lugar. Enquanto ainda hesitava, avistou o corpo do rapaz que agonizava. Ela recuou e um tremor atravessou a tal, como uma onda que atravessa a água, quando sopra um vento repentino. Mas assim que reconheceu o amante, gritou e bateu em seu peito, abraçando o corpo trêmulo, derramando lágrimas sobre o ferimento do rapaz e dando-lhe beijos nos lábios frios. Ó Píramo, bradou. Quem te fez isso? Responde-me, Píramo. É a tua Tisbe quem fala. Ouve-me, querido, ergue essa tua cabeça inclinada. Ao ouvir o nome de Tisbe, Píramo abriu os olhos, depois fechou-os novamente. Ela viu o seu véu ensanguentado e a bainha dele sem a espada. Tua própria mão te abateu e por minha causa lamentou. Eu também posso ser corajosa ao menos uma vez, e meu amor é tão forte quanto o teu. Seguir-te-ei na morte, pois fui eu o motivo da tua. E a morte, que seria a única com o poder de nos separar, não impedirá que eu me reúna a ti. E vós, infelizes pais de nós dois, não negueis nossos pedidos. Tendo o amor e a morte nos unido, deixai que uma mesma tumba nos contenha. E tu, árvore, conserva as marcas de nossa morte. Que as tuas amoras sejam um tributo de nosso sangue derramado. Assim dizendo, ela também feriu o próprio peito com a espada. Seus pais cumpriram seus desejos e também os deuses. Os dois corpos foram sepultados juntos na mesma sepultura e os frutos da árvore até hoje são vermelhos. Eu lembro quando a professora Cira contou essa história. Ela contava com tanta emoção, quando eu estava fazendo filosofia lá em Franca, que parece que a gente estava assistindo a cena. E uma vez eu tive a alegria de ir em Pompeia, lá na Itália, cidade arrasada pelo Vesúvio, e lá numa casa, nas ruínas, tinha uma parede com o afresco de Píramo e Tisbe. Na hora eu falei, nossa, lembrei da história que a professora contava. Lembrei da história mitológica desse amor. E por isso que o mito é interessante, né? Você escuta o mito, apreende aquilo e permanece com você. Aí, depois de cada história, o autor faz comentários. Por exemplo, aqui ele diz, ó, Moore, em Batalha da Sílfide, né, um autor nesse poema em Batalha da Sílfide, citando a lâmpada de segurança de Davi, rememora a parede que separava Tisbe de seu amante. Então ele traz trechos dos poemas que retomam a mitologia. Por isso que eu disse no primeiro vídeo sobre esse livro que o autor que fala da influência dos mitos em outros, na literatura, né, em outros autores. Moore diz, ó da lâmpada, gaze de metal, aquele véu de fio protetor com que Davi enrodilha o mal, do danoso fogo abrasador. Na parede que divide a chama e o ar, como a que separava Tisbe de seu bem, há uma brecha pela qual se veem, mas não se podem beijar. Depois, em Os Lusíadas, quando Camões descreve a Ilha dos Amores, há uma alusão à história de Píramo e Tisbe e à metamorfose das Amoras. Aqui diz, toma nota, né? O autor, na verdade, se refere à versão inglesa de Os Lusíadas por Michael, bastante diferente do original camoniano. Em sua tradução, Michael afirma que as amoras são vermelhas por estarem manchadas com o sangue dos amantes, enquanto Camões faz uma alusão bem mais sutil ao episódio. Vou ler então esse trecho, né? Os dons que dá a pomona, a linatura produz, diferentes nos sabores, sem ter necessidade de cultura, que sem ela se dão muito melhores, as cerejas purpúreas na pintura, as amoras que o nome tem de amores, o pomo que da pátria Pérsia veio, melhor tomado no terreno alheio. Depois, mais um comentário, né? Se quaisquer de nossos jovens leitores tiverem um coração tão duro a ponto de poder dar gargalhadas à custa do pobre Píramo e de Tisbe, poderão encontrar uma oportunidade de fazê-lo na leitura da peça Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, onde o assunto é tratado de modo burlesco. E essa história também, né, Shakespeare usa
para contar a história de Romeu e Julieta, né? Então sempre tem essa história dos amantes, que não podem realizar assim os seus desejos e acabam se matando. Hoje então, o mito de Píramo e Tisbe, livro da mitologia, Thomas Bulfinch. Um abraço, até mais.